e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. De em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremei com sua voz, tremei com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. É bom já começar exaltando o nome do nosso Deus. Ele é grande, Ele é maior, Ele é o Rei acima de todos. Todos os reis são enganação. Ele é o único Rei, o único Senhor e o único Salvador. Vamos nos colocar de pé. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso não é apenas para alguns. Todos, jovens, adultos, velhos, todos têm direito a essa palavra de salvação. Buscar-me-eis.
coração, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Satisfeito e também o que tem fome, que seja rico ou dono, só do nome. Vem, entrega a tua vida perante ao Senhor. E venham muitas crianças e adultos, pouco importa se caretas ou malucos, procurem louvar e se encham de amor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Nós vamos ter agora o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas, enquanto cantamos o hino Sossegai. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, mas as próprias ondas atendem ao mandado do nosso Deus. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar.
o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em pazes do céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Obrigado a Deus por essa manhã, obrigado por termos o privilégio de estarmos acordando e o privilégio de estarmos aqui reunindo como uma grande família, para louvar, bendizer e adorar o seu santo e bendito nome. Obrigado pela dedicação das ofertas, dos dízimos, que nós possamos ser tão fiéis quanto Tu és fiel para nós, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, por cada irmão que não pôde estar. Continue nos abençoando, nos dá um dia na Tua presença, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pode sentar? Eu quero dar alguns avisos aos irmãos, lembrando aos irmãos que na próxima sexta-feira, dia 5, às 19h30, nós teremos a nossa quarta Olimpíadas Estudantil ali no Clube da Terceira Idade, e você é convidado a estar lá conosco, participando, incentivando, né, esse projeto da nossa igreja. No próximo dia 7, o próximo domingo, nós não teremos atividades aqui na igreja. Nossa atividade será lá na chácara da Maris Catalão, e será o dia da Igreja Batista Unida. Nós teremos ali atividades, escola bíblica, churrasco, e você é convidado a estar lá conosco. Se você ainda não deu o seu nome nos grupos da igreja, ainda dá tempo. Então você é convidado a estar conosco. No dia 21 de dezembro será o nosso culto de Natal, às 19h. E no dia 31 de dezembro, o nosso culto de Ano Novo, às 22h. Você também é convidado a estar conosco. E nós temos também uma missão de ajudar a Cristolândia Prudente. E para isso nós trouxemos uma caixa de panetone. Nós temos ali panetone de chocolate, gotas de chocolate, e temos também de frutas. E para ajudar a Cristolândia, cada panetone custa R$25. Então, se você deseja ajudar a Cristolândia,
você pode adquirir o seu panetone. Para isso você procure a irmã Maria Leal, ela está lá com os panetones, né? Para a gente ajudar a Cristolândia. Queremos dar continuidade à nossa série de estudos na escola bíblica, falando sobre esta série de encontros de pessoas que pessoas tiveram com Jesus. Encontros que foram transformadores, que modificaram a história destas pessoas. E hoje, na nossa segunda lição, nós vamos falar sobre o encontro de Felipe e de Natanael com Jesus. Um encontro que transformou a vida destas duas pessoas, desses dois crentes no Senhor Jesus, né? E para isso nós vamos nos valer do texto que está em João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 43 até o 51. Que diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael, ele lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Que a palavra de Deus cumpra o propósito para o qual Ele já designou na vida de cada um de nós. Conta-se uma história de que um grupo de estudantes foi visitar um laboratório. E lá estava um renomado cientista fazendo importantes pesquisas na área da saúde. E um certo aluno se aproximou daquele sábio mestre e perguntou para ele: quando o Senhor descobrir o remédio para curar essa enfermidade, o que o Senhor fará? Aquele mestre cientista respondeu: eu vou anunciar ao mundo inteiro. Assim precisa ser a nossa disposição, ou a disposição de todo aquele que tem de verdade um encontro com Cristo. Um encontro que transforma a vida, um encontro que modifica a vida. Um encontro que de fato faz com que aquele que se encontra com Jesus se torne um seguidor, um discípulo de Jesus. Na igreja moderna, tem sido comum existir pessoas que, fugindo dessa consciência da responsabilidade, da transmissão da redenção de Cristo Jesus ao mundo inteiro, apenas se preocupam em receber os benefícios espirituais, os benefícios materiais. Outros
nem tanto, mas acabam ignorando a missão. Talvez não busquem com esse afã as bênçãos materiais, mas acabam negligenciando a missão. Entretanto, irmãos, a igreja de Jesus, ela não é o lugar de busca apenas dos privilégios somente, mas ela é o lugar de responsabilidades. E uma das responsabilidades que diz respeito a cada membro individualmente e pessoalmente da igreja de Jesus é levar novas pessoas a Cristo. Quero considerar algumas questões bíblicas acerca disso. E a primeira questão que quero compartilhar com você, biblicamente, é aquela que está em Provérbios 11, verso 30. Lá em Provérbios, capítulo 11, o versículo 30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Como é que a Bíblia descreve nesse versículo aquele que é um ganhador de almas? Ela descreve como alguém que é sábio. E este ser sábio é porque ele está escolhendo, primeiro, fazer a missão que lhe foi confiada, então isso remete à sabedoria. E segundo, porque esta é a melhor missão que Deus dá para os seus. O segundo texto que quero compartilhar com você está em Romanos, no capítulo 1, o versículo 16. A carta aos Romanos é uma carta atribuída ao apóstolo Paulo, e ele escreve dizendo assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E esse texto nos leva a pensar de como Paulo lidava, se relacionava com o Evangelho de Cristo. Aliás, no livro de Atos, ele diz que ele não tem nada mais importante na vida do que cumprir a missão que lhe foi confiada, que era levar o Evangelho àqueles que não conheciam o Evangelho. E ele diz: olha, ainda que este Evangelho cause para mim prisões, cadeias, eu não tenho vergonha dele, porque ele é o poder, a dunamis de Deus. Essa deve ser a compreensão da igreja enquanto comunidade, mas também da igreja como instituição pessoal, individual. O terceiro texto que quero compartilhar com você é Atos, no capítulo 8, os versos de 29 ao 40, que conta aquela história de Filipe e do eunuco, que era um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, e ele estava indo lá na sua carruagem, lendo o profeta Isaías, e a partir então do verso 29, diz assim: então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E Filipe explicou, versículo 35, né? Ele explicou
e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. E aí os irmãos já conhecem a história, sabe que o eunuco compreendeu aquilo que estava sendo explicado acerca da Escritura. Quando foi perguntado se ele cria, ele diz: eu creio e quero ser batizado. E ele então é batizado e ali ele é deixado, né? O Espírito Santo, diz o texto, que ele arrebata Filipe, levando ele de volta para uma cidade chamada Azoto, que era onde ele estava. E aí a gente é levado a pensar em quem motivou Filipe a proclamar Jesus para aquele homem. Como é que ele cumpriu essa tarefa? Que lições a gente pode extrair para a gente olhando para esse episódio? Um outro texto, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, que diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer ser oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olhando para esse texto, a gente é localizado dentro do nosso contexto em que vivemos, das realidades semelhantes a esta descrita pelo apóstolo Paulo, das adversidades, das dificuldades de se proclamar a sã doutrina, o evangelho salvador de Cristo Jesus. Um outro texto está em Atos, no capítulo 18, do verso 24 ao verso 28, que diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que recebessem bem. Tendo chegado Apolo, auxiliou muitos, aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo, irmãos, era alguém que levava o evangelho de Cristo de maneira apaixonada. E às vezes a gente precisa se perguntar por que a gente não consegue contagiar as pessoas com a mensagem do evangelho. Ele era alguém que conhecia a Escritura, e daquilo que ele não conhecia, ele foi instruído por Áquila e Priscila. E ele anunciava com ousadia, ele anunciava com paixão aquilo que havia sido ensinado para ele. Quero então fazer algumas observações do nosso texto, do Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43.
após ter sido chamado por Jesus, Filipe se encontrou com uma outra pessoa. Quem era mesmo? Natanael. E ele levou Natanael até Jesus. Filipe era de uma cidade chamada de Betsaida, de onde também era André, Pedro, Tiago e João. Então nós temos aqui os 5 primeiros discípulos de Jesus, que eram da mesma cidade. O nome Natanael, sabe o que significa? Dom de Deus. Natanael era de uma outra cidade, de Caná da Galileia. E o texto diz para nós que ele era um homem sincero, ele era um homem piedoso, um homem conhecedor das Escrituras e que esperava ansioso a vinda do Messias anunciado ou pré-anunciado desde o tempo dos profetas, desde o Antigo Testamento. E foi Natanael considerado por Jesus um israelita sem dolo, que é na versão Almeida, Revista e Atualizada, né? Na minha fala que é um homem sem fingimento, que é o que significa, né, o dolo, um homem de coração puro. E ele pergunta, né, para Filipe se de Nazaré podia sair alguma coisa boa. E aí, olhando para o contexto histórico e geográfico nessa história, Nazaré era uma cidade que tinha uma fama muito ruim. E ser nazareno era estar sujeito ao desprezo. De acordo com um teólogo chamado Morgan, Nazaré era um lugar de grande corrupção. E daí, Filipe convidar a Natanael para ir até Jesus e ver. Vem e vê, versículo 46. Quando observamos outros textos, como por exemplo João 6,30 e João 11,40, a gente é capaz de observar que não é para ver, para crer, mas é crer para ver. Então Jesus, demonstrando seu atributo da onisciência, ou seja, de ver, conhecer e saber todas as coisas, disse para Natanael que tinha visto ele debaixo da figueira. O conhecimento sobrenatural de Jesus acerca dos homens, acerca dos acontecimentos, é uma característica muito comum de Jesus no Evangelho de João. João fala muito desse atributo sobrenatural, divino de Jesus. Mas perceba uma coisa, a tradição dos rabinos, ela cita que um assento posto debaixo de uma figueira é o lugar certo para se ler a Torá, que é, para os judeus, a lei do Senhor. Então Natanael estava lá sentado debaixo de uma figueira, e isso indica que muito provavelmente ele estava estudando a escritura da época, ou a escritura da Torá, que é ali a lei, né, do Senhor para os judeus. Então, de posse desse contexto do texto que a gente leu, que lições nós podemos extrair desse texto? Veja,
esse texto mostra para a gente que aquele que se encontra com Jesus, Paulo usa uma palavra lá em Coríntios que é assim: o amor de Cristo nos constrange, nos aperta, nos impulsiona e coloca-nos contra a parede. E de fato, quem tem um encontro verdadeiro com Cristo tem o desejo, mas também sente-se no dever de conduzir outros até Ele. Desta forma, se cumpre a ordem de Cristo em Mateus capítulo 28, versículo 18, onde ali é dada a ordem para que o crente vá e faça discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos. Assim, com base nesse texto nosso de João, nós vamos então olhar quais as lições que a gente aprende a respeito desta tarefa, dessa missão, ou dessa grande comissão de levar pessoas a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que conduzir as pessoas a Cristo é tarefa que requer pessoas habilitadas. O que significa isso? Primeiro, que esta habilitação, ela não é uma exigência, em primeiro lugar, própria da pessoa, mas ela precisa ser alvo do chamado de Deus, do chamado de Cristo. Veja aí no versículo 43, o que é que está escrito. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Ou seja, Filipe foi chamado por Jesus e ele atendeu ao chamado. Então, ser chamado por Cristo e atender ao chamado é a prova deste credenciamento, desta habilitação. Deus utiliza elementos pessoais, ou Deus utiliza das suas características, quando você ou quando a pessoa tem uma experiência real com Jesus. Ele não anula a sua identidade, mas ele utiliza a sua identidade, suas características pessoais. A gente leu aqui acerca de Apolo e fala que ele era um homem, segundo alguns estudiosos, ele tinha uma boa impostação de voz. Ele era alguém que sabia falar. Então, Deus utiliza disso para fazer dele um pregador. Então, Deus utiliza a característica de cada um de nós, mas o requisito principal é que você precisa ser chamado. E aqui não é um chamado especial para ser pastor, missionário, evangelista. É um chamado para ser seguidor. Não é isso que ele fala para Filipe? Me segue. Seja um seguidor, seja um discípulo. Então, esse chamado é para todos aqueles para os quais Deus deseja que lhe seja um seguidor. Assim, o seguidor de Jesus precisa estar cheio dele
e da força do Espírito Santo para levar alguém a Cristo Jesus. Então, ser de Cristo, permanecer em Cristo e estar cheio do Espírito Santo são qualificações indispensáveis para a vida de um seguidor, de um crente, de um discípulo de Jesus. Certa vez, um líder religioso participava daquele programa do Serginho Groisman, um programa chamado Altas Horas, e uma pessoa perguntou para ele, uma pessoa da plateia perguntou para ele, qual é a sua posição acerca do período das indulgências, que foi um período na história da igreja, em que a igreja vendia um título para as pessoas, como ao vender aquele título, o pecado dela estava perdoado, já não precisava mais de Cristo, do sangue de Cristo, mas o pecado era perdoado com a compra daquele título. E a igreja então perseguiu muita gente naquela época, e a pessoa que estava na plateia queria saber daquele líder religioso qual era a opinião dele acerca daquilo. E ele, para fugir da resposta, disse assim: olha, eu não posso falar de um tempo da história no qual eu não vivi. Eu não vivi nesse tempo, então não posso falar desse tempo. E a moça disse assim: então o senhor também não pode falar de Jesus, o senhor não viveu no tempo dele. Sabe o que aconteceu? O programa foi tirado do ar, entrou o comercial, quando voltou aquele líder religioso já não estava mais ali naquele programa. Ser alguém que proclama a palavra do Senhor requer ter sido chamado por Ele para ser um seguidor dele. E repito, aqui não está se referindo a um comissionamento especial como missionário, pastor, ou qualquer outra atividade, mas aqui está se referindo a pessoas que foram chamadas para ser seguidor de Jesus, discípulo, crente, salvo pela graça de Cristo Jesus. A segunda necessidade é que este alguém precisa conhecer a revelação de Deus, que são as suas palavras, ou a Escritura, ou a Bíblia Sagrada, pelo menos o essencial. Felipe conhecia as Escrituras, veja aí no versículo 45. Nesse tempo, o que o povo de Deus tinha como escritura era o Antigo Testamento, mais diretamente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Esta era o que era chamado de Escrituras. Então, o texto mostra para nós, embora não declare abertamente, que Filipe conhecia a Escritura. No versículo 45, ele faz referência à lei de Moisés, ele faz referência aos profetas. Ele diz: olha, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ele era conhecedor das Escrituras da época. Então, conhecer a palavra mediante a iluminação do Espírito Santo é a condição básica para que alguém possa transmiti-la com propriedade, com autoridade. A Bíblia, irmãos, faz menção
a um oficial, conforme eu citei aqui, da rainha dos etíopes, que estava lendo a palavra de Deus, mas não entendia. E por que é que ele não entendia? Oi? Porque não tinha ninguém que explicasse. E quem é que podia explicar? Alguém que conhecesse. Então, conhecer a Escritura é um imperativo. O Espírito Santo, então, providencia Filipe, um conhecedor da Escritura, o qual vai até onde estava aquele homem e passa a explicar a passagem que ele estava lendo e que ele não entendia. Desta forma, Filipe foi um canal para levar aquele homem a um encontro pessoal com Cristo Jesus. Terceiro, para ser alguém habilitado nesta tarefa de levar as pessoas até a Cristo, é preciso ser prudente ao falar. Eu vou repetir. É preciso ser prudente ao falar. Existem muitas pessoas que acabam se enganando com uma história que é assim, olha, e é uma frase até muito usada, né? De pessoas que falam assim, você não precisa nem falar do Evangelho, basta você apresentar a sua vida. E isso pode ser um grande engano. Eu já falei aqui para os irmãos que eu estava num lugar um dia e o pregador começou a falar dele. Foi dado a palavra para ele pregar a palavra do Senhor, ele não leu a Bíblia, ele começou a falar dele, falou dele, ele ficou 15 minutos falando dele, eu levantei e fui embora. Não quero saber dele, eu quero saber da palavra, é a palavra que importa. E para falar da palavra é preciso ser prudente. Preste atenção numa coisa, quando Natanael questionou a Filipe se de Nazaré poderia sair alguma coisa boa, o que é que Filipe respondeu? Ele perguntou isso, aí Filipe respondeu o quê? Venha ver. Venha ver. Preste atenção, ele não discutiu, ele brigou com Natanael? Não. Ele ofendeu, ele se alterou com ele? Não. Venha ver. Para ganhar pessoas para Cristo, a gente não precisa agredi-la. O que a gente precisa fazer é confrontar ela com a verdade do Evangelho. E o confronto não significa batalha, guerra, mas é fazer ela pensar sobre a verdade do Evangelho e a não verdade daquilo que não é o Evangelho. A gente não precisa agredir as pessoas, a gente precisa falar com prudência, a gente precisa falar e agir com sabedoria. E um requisito muito importante é a gente falar com amor. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve amar ao próximo. A gente deve falar com amor, desejando que a pessoa se encontre com Cristo. Não adianta a gente ficar jogando pedra na pessoa, batendo.
ela vai pegar aversão pelo Evangelho. Mas a gente precisa anunciar com amor, porque essa é uma atitude que qualifica aquele que foi chamado pelo Senhor para ganhar outras almas. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que conduzir alguém a Cristo é uma tarefa que requer urgência, urgentíssima. É notória a rapidez com que o conhecimento de Cristo foi se espalhando ali. A história mostra para nós, a história bíblica, que por causa da pregação e do testemunho de João Batista, 2 dos seus seguidores passaram a ser seguidores de Jesus. Estes 2 foram chamar, cada um deles, o seu respectivo irmão. Destes, Jesus, ele pessoalmente chama, como nosso texto aqui nós vimos, a Filipe. Então aqui a gente já tem 5 que rapidamente ouviram a palavra do Senhor e se tornaram seguidores do Senhor. Filipe chama Natanael. Já são 5 mais 1, 6. Vai cair na nossa gincana, né? Dentro de pouco tempo, nós temos agora 6 homens que são conduzidos a Jesus. Sabe aqueles bolos de aniversário que tem um monte de velinha? Como é que você faz para acender todas aquelas velinhas? Você acende uma, e aí com aquela que você acendeu, você vai acendendo as outras. Foi isso que disse um teólogo chamado Godet. Ele fala assim: uma vela acesa serve para acender outras velas. Alguém chamado por Jesus é usado por Ele para chamar outras pessoas para Jesus. Quando nos empenhamos na divulgação de Cristo com paixão, com dinamismo, estaremos cumprindo o ensino e a ordem bíblica. E como igreja, irmãos, precisamos nos despertar na urgência da missão. Enquanto não se semeia a boa semente lá da parábola do trigo, o que é que acontece? O maligno vai espalhando a má semente, a semente do joio. E ele faz isso com muita rapidez. Precisamos nos atentar para esse caráter de urgência na proclamação do Evangelho, porque o tempo favorável para a salvação, conforme diz Hebreus 3, 7 e 5, 15, é hoje. Me lembro de uma mensagem que eu ouvi logo no início da minha conversão de um pastor, que ele havia participado de uma reunião muito desgastante na igreja que ele pastoreava, num sábado de tarde, e aí ele foi para a casa dele, e tudo que ele queria era tomar um banho, deitar e descansar, e quando ele ia chegando perto da casa dele, havia um rapaz, vizinho dele, que ele conhecia, mas nunca tinha falado do amor de Jesus, do evangelho que salva. E esse rapaz estava lavando o carro e ouvindo umas músicas do mundo.
E Deus falou ao coração dele: vai lá e fale para aquele rapaz que eu o amo e que eu quero salvá-lo. E ele, ali, sozinho com Deus, respondeu para Deus: Deus, outra hora, agora eu estou muito cansado, eu quero tomar um banho e descansar. Ele entrou para dentro da casa dele, tomou um banho. Quando ele deitou na cama para descansar, ele começou a ouvir gritos de alguém desesperado na rua. Ele levantou, pôs a roupa, foi lá fora. Era a mãe daquele rapaz. Aquele rapaz tinha acabado de lavar o carro, foi dar uma volta no quarteirão, bateu o carro numa árvore e morreu na hora. E ele teve a oportunidade de falar para ele, para aquele rapaz, que Deus, na pessoa de Cristo, o amava e queria salvá-lo. E ele não falou. E ele disse que viveu muito tempo com esse sentimento de culpa. E posteriormente foi tratado por Deus, para poder voltar ao ministério e proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, 35, declarou que os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Por isso é necessário agir depressa. Olhamos para o livro de Atos, no capítulo 4, verso 20, que os apóstolos, mesmo diante as ameaças e perseguições, demonstraram fé, coragem e total convicção quanto à urgência na proclamação do Evangelho. Pedro foi preso, porque proclamava o Evangelho. Aí falaram: você não fala mais disso. E aí quando soltam a Pedro, ele diz assim: você não fala mais nisso, hein? E ele fala: que importa? Obedecer aos homens ou a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e que temos ouvido. É preciso refletir e, a partir dessa reflexão, irmãos, agir de como nós estamos cumprindo essa tarefa que é intransferível nesse mundo de tantas e tão rápidas transformações. Num mundo que passa ligeiro. A gente teve ontem lá nosso intercâmbio da terceira idade, E tem um amigo muito querido, um irmão em Cristo, Mauro, A gente foi adversário no futebol. Quando jogava futebol, eu jogava para o time da Bernardense, ele jogava para o Palmeirinhas de Regente Feijó, e a gente foi adversário no futebol. Aí eu, conversando com a esposa dele, falei assim: a gente já foi adversário no futebol, hoje nós jogamos no mesmo time, que é de proclamar o Evangelho da salvação. E ele falou assim: você já fez a conta de quando é que a gente jogava futebol? Foi nos anos 80, irmãos. Foi nos anos 80. Faz a conta. Já fazem? Fez a conta? 35 anos. 45 anos. Passa. E a missão de levar o Evangelho, ela requer uma urgência urgentíssima. Terceira lição que nós podemos aprender nesse texto: conduzir alguém a Cristo é uma tarefa que produz resultados positivos. Irmãos, é imperativo. Quando anunciamos, o resultado é positivo, pelo menos em 2 aspectos. Sabe quais são? Ele é positivo porque nós estamos sendo obedientes a Deus. Então esse é um aspecto positivo. E o segundo é porque a
palavra lançada não volta vazia. Natanael, irmãos, demonstrou muita dúvida quanto à pessoa de Cristo. A afirmação dele revela isso. Pode vir alguém de Nazaré? Alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe sabia que o que ele precisava era de um encontro pessoal com Jesus. Por isso ele diz: venha ver. Você não pode tirar uma conclusão apenas da palavra que eu lhe estou dizendo para que você venha, mas você precisa vir até ele e ver. E eu já falei aqui várias vezes que os sentidos, ver, tocar, paladar, na cultura oriental, ele tem um sentido de experimentar. Então não é só ir lá e ver, é experimentar, vivenciar. Lembra que João, lá na sua primeira carta, ele fala assim: aquilo que temos visto, aquilo que tocamos acerca do verbo da vida, é que eles tiveram uma experiência pessoal, vivencial. Eles andaram com Jesus. Jesus lhes foi Senhor da vida, Salvador pessoal de cada um deles. Então, quando nós conduzimos desta maneira alguém a Cristo, essa tarefa traz resultados positivos, vidas transformadas. Desta forma, ao se encontrar com Cristo, qual é a declaração que Natanael faz? Versículo 49. O que ele declara ali? Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E agora a palavra dele é qual? Pode. Porque de lá vem o Filho de Deus, o Rei de Israel. Nessa confissão de fé, irmãos, Natanael está revelando a sua aceitação de Cristo e declarando a sua total submissão ao seu senhorio. Outro fato que comprova o resultado positivo desse encontro de Jesus foi a promessa que ele fez Jesus de uma visão da glória do Messias. E isso é comprovado porque Natanael figura entre aqueles que viram a Jesus depois que ele ressuscitou, lá nas margens do Mar da Galileia. Se você ler João capítulo 21, os versos 1 e 2, quando Jesus aparece ressurreto, se manifesta aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, Natanael está lá vendo a glória de Jesus. Não há dúvida de que os resultados da evangelização, do anúncio do evangelho, da proclamação do evangelho, pertence a Deus. Não é pela nossa força, pelas nossas capacitações, embora Deus as use, sejam na simplicidade ou na nossa qualificação profissional, Deus utiliza cada um de nós. A história de eu não me lembro agora qual é, não sei se é Spurgeon, qual desses grandes pregadores da modernidade,
mas um deles participava de uma pequena congregação e o pastor, sempre que ele estava lá, o pastor pregava e fazia apelo. E ele nunca aceitou a Cristo. Nunca. Ele ouvia a mensagem e nunca. E o pastor era um excelente pregador. E um dia, o pastor teve uma emergência, não pôde estar lá e ligou para um irmão. Aquele irmão não atendeu, ligou para outro. Aí ligou para o irmão simplesinho, sem estudo, falou assim: olha, eu não posso ir, você pode ir lá e pregar? Ele falou: pastor, vou pregar o quê? Eu não sei nada. Ele falou: vai lá e lê um salmo, alguma coisa tal. E esse irmão foi lá e falou: irmãos, olha, eu quero ler para vocês o Salmo 23. Me leu. Falou: olha, que o Senhor seja o seu pastor. Que o Senhor seja o seu Senhor. Amém? A igreja, amém. E esse que foi posteriormente um dos grandes pregadores da modernidade se levantou e disse assim: ao ouvir essa palavra, eu aceito a Jesus como meu Senhor, como meu pastor. Se tornou um dos grandes pregadores da modernidade. Não há dúvida. Os resultados da evangelização pertencem a Deus. É Ele quem convence por meio do Espírito Santo. É Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Todos nós somos somente instrumentos nas mãos do Senhor. Veja, na igreja primitiva, os resultados foram surpreendentes. Alguns estudiosos na área das psicologias da vida atribuem a Pedro um caráter explosivo, um caráter bruto, né? Uma pessoa bruta, tal. Mas quantas pessoas se converteram diante da pregação de Pedro? Lá em Atos, capítulo 2. 3.000. E depois, 5.000. Mas era por causa da pregação de Pedro? Ali tem uma parte do versículo que é significativa. Ele cumpria a ordem, pregar. E o Espírito Santo acrescentava àqueles que haviam de alcançar a salvação. Pedro era um instrumento. Assim como eu e você, somos instrumentos nas mãos do Senhor. É triste, irmãos, verificar o enfraquecimento desse espírito missionário em várias denominações, nos concílios, nas igrejas locais e na vida dos próprios cristãos individualmente. Em muitas comunidades, poucos resultados positivos podem ser encontrados. O que há de errado? O que é que precisa ser feito? Um pastor chamado Wilson Souza Lopes dizia assim: a consciência missionária tem que ser redescoberta por muitos de nós, de modo que nossa geração assuma a sua tarefa, que está mais inacabada do que nós pensamos. Como batistas, toda a nossa história, toda a nossa existência se dá a partir da consciência e também do esforço missionário evangelístico. É preciso um resgate desta visão.
Entretanto, porém, todavia, é alentador a gente verificar que mesmo em poucas searas, ações e resultados continuam animadores, porque afinal de contas, a palavra não volta vazia. Pegando mais uma parte da conversa que tive com o irmão Mauro, ele falou assim: rapaz, eu fui numa igreja tempos atrás, mas ela não parece mais uma igreja batista. E eu disse assim: mas o que é que caracteriza uma igreja batista? E por mais que nós sejamos tentados a imaginar, uma igreja batista não se caracteriza pela sua liturgia, embora ela seja importante, faça parte, talvez num segundo escalão da sua identificação. Mas a história dos batistas se dá pela identificação que os mesmos têm com a missão da grande comissão. Toda a história dos batistas se dá a partir da compreensão da missão que a igreja tem, uma vez salvos por Cristo Jesus, sermos portadores das boas novas de salvação. Já ouviu uma expressão, minha pátria para Cristo? É um hino que existe no cantor Cristãos, mas ela revela a missão. Eu vou levar o evangelho para a minha pátria, para que a minha pátria seja de Cristo, seja para Cristo. Então, para nós, os batistas, e aí a gente precisa fazer esse resgate da nossa história, a grande comissão lá de Mateus capítulo 28, os versos 18 e 20, sabe o que está escrito lá? Toda a autoridade me foi dada, Jesus falando, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É a ordem central de Jesus para que os cristãos vá, faça discípulo de todas as nações. Isso é visto como uma responsabilidade individual e coletiva que envolve evangelismo, batismo, ensino. Para nós, irmãos, essa missão impulsiona a expansão da fé cristã, e isso globalmente, e ela é fundamental para a identidade dos batistas e de cada um dos seus membros. Essa grande comissão para nós, os batistas, tem elementos centrais, principais. Primeiro, de fazer discípulos. E a ênfase aqui não está apenas em ir, como se o fato de ir já fosse o cumprimento da missão. Não, é ir e fazer discípulos de todas as nações. Isso implica num compromisso de longo prazo para ensinar, treinar, acompanhar pessoas, ajudando-as a se tornarem como Cristo ou pequenos cristos. O segundo elemento central da grande comissão é o evangelismo, é a proclamação do evangelho. A igreja, de forma geral, ela desassociou da mensagem central do evangelho. Qual é a mensagem central do evangelho? Jesus Cristo salva.
Essa é a mensagem central. Todo ser humano pecador sem Cristo está destinado à morte, ao inferno. E é Cristo quem faz essa redenção, é Cristo quem opera essa salvação. Mas a igreja, de maneira geral, ela se desassociou dessa mensagem. Hoje a gente precisa pregar, precisa entre aspas, né? Para a pessoa ter um bem-estar, para ela estar bem, para ela ter posses, para ela conquistar as coisas, para ela receber uma cura. A pregação do Evangelho do Cristo que salva é a essência da grande comissão. É a forma de compartilhar as boas novas de salvação na pessoa de Jesus. Terceiro é o batismo. A gente ouve muitas pessoas hoje em dia falar assim, mas o batismo não salva. Não salva mesmo. Mas é uma ordem dada por Jesus para aqueles que foram salvos por Ele, testemunhem publicamente isso, que é o papel do batismo. Um ato simbólico externo daquilo que aconteceu internamente na vida das pessoas. O ensino, ensinando. Os discípulos são ensinados a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. E para nós, os batistas, isso inclui o ensino de princípios, de valores, como, por exemplo, o amor ao próximo, a importância do testemunho. O quinto elemento são as missões. Nós falamos da nossa Associação das Igrejas Batistas da Alta Sorocabana, falamos da Convenção Batista do Estado de São Paulo, falamos da Convenção Batista Brasileira, falamos da Aliança Batista Mundial, que são instituições dos batistas ao redor do mundo. E sabe como é que elas nasceram? A partir do desafio de fazer missões. Eles se reuniram no desafio de fazer missões e, ao entender esse desafio, eles criaram estas instituições. Elas não são um fim em si mesmo, mas o fim delas é missões. Por isso a gente tem 3, pelo menos, missões principais no sentido institucional, que são as missões estaduais, nacionais e mundiais. A responsabilidade cristã, a grande comissão não é apenas para líderes, como algumas pessoas pensam e até divulgam. Espero que elas sejam convertidas antes de chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu não fiz porque isso aí era só para os pastores, para os líderes, ou alguns que pensam ainda ter sido só para os apóstolos naquele tempo. A grande comissão para nós batistas é um chamado para todos cristãos, como parte da sua fé e da sua devoção. É um chamado para que saiamos da zona de conforto e participemos ativamente da transformação do mundo por meio da pregação da mensagem do Evangelho de Cristo. A obediência a essa comissão, juntamente com a promessa de que Jesus estará com os seus seguidores até o fim, é o que dá força e encorajamento para os crentes. Assim, 3 questões, finalizando, são inquiridoras para nós e também constrangedoras. Primeira, no desenvolvimento da missão proclamadora, o mais importante foi e continua sendo a pessoa. O importante não são os métodos, a forma,
mas o importante é a pessoa, é o ser humano. Segunda questão, a comunidade, no seu aspecto individual, da sua existência, precisa redescobrir a missão. Precisa agilizar e tornar mais eficaz o desafio de evangelização pessoal. Tenho para mim, de um livro que foi publicado nos anos 60, 70, que diz assim: a amizade é a chave para a evangelização. Talvez os métodos se modifiquem. Antigamente, as pessoas saíam de casa em casa entregando folhetinhos, né? Talvez esse método já não funcione hoje, talvez. Hoje a gente tem outros recursos às nossas mãos, né? Temos aí os WhatsApps da vida, como é que é aquele negócio lá que junta 3 pessoas em volta de uma mesa e fica ali debatendo e conversando lá? Podcast. Eu devo dizer para os irmãos que eu nunca assisti um sequer. Mas eu li uma reportagem que diz que esse negócio aumentou assim, tipo 100 mil vezes no último ano. O método pode até mudar, mas a gente precisa redescobrir que a evangelização, ela parte do relacionamento pessoal. Em terceiro lugar, é um desafio que constrange, que impulsiona o cristão batista no nosso tempo, é resgatar a consciência do valor do discipulado não institucional. Não é o discipulado da instituição, mas é o discipulado da pessoa, do eu enquanto crente em Cristo Jesus. É necessário redescobrir que cada um pode, o que cada um pode e deve fazer a respeito. É redescobrir como cada um pode, ou o que cada um pode fazer para melhorar. E, evidentemente, não só redescobrir, mas fazer. Eu lembro de um versículo que eu citei numa reunião da diretoria, que dizia assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então a gente precisa redescobrir e colocar em prática. É o desafio grande para um tempo das subjetividades, dos valores subjetivos, cada um tem os seus, nós aceitarmos o desafio de redescobrir a grande comissão. Fazer discípulos para Jesus, ensinando eles a guardar as coisas que Jesus tem ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo, por essa palavra, que ela nos impulsione e nos constranja a ser encontrados pelo Senhor no centro da vontade dEle. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por tudo que és e por tudo que o Senhor faz por nós. Te agradecemos, ó Deus, por insistir de que nós nos voltemos para o Evangelho, para o verdadeiro Evangelho,
que proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá-nos não apenas o conhecimento, mas também a ousadia, tal qual houve em Apolo, para proclamar com autoridade o seu evangelho na sua simplicidade, na sua singeleza. O evangelho que transforma, o evangelho que faz diferença, o evangelho que alcança o pecador, trazendo ele para o centro da vontade de Deus. Também, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor a vida do Francisco, que é cunhado da irmã Marinês, continua internado ali na UTI. Que o Senhor o visite, ó Deus, restabelecendo a sua saúde, restaurando-o, ó Deus, para a honra e para a glória do seu nome. Também queremos colocar diante do Senhor a vida do Mateus, que vai fazer um concurso hoje ali em Prudente. Que o Senhor o ajude, Pai, a relembrar daquilo que ele estudou, ó Pai, e que o seu nome seja exaltado, ó Deus, através da vida do teu servo. Também, ó Deus, colocamos diante do Senhor a vida da Berta, que pediu para que a gente orasse por ela. Ao Senhor que conhece todas as coisas, visite, ó Deus, naquilo que é o desejo, naquilo que é o anseio, naquilo que é o pedido da tua filha, Pai. Também, ó Deus, queremos apresentar diante do Senhor a vida do Anthony, que já fez aquela cirurgia pela qual pedimos na quarta-feira. Que o Senhor, ó Deus, continue a restabelecê-lo, Pai, e que a sua mão poderosa seja sobre a vida dele, Pai. Quero te pedir, ó Deus, por esse casal que suplicou a Ti, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, pela restauração da comunhão, pela restauração, ó Pai, da unidade. Que o Senhor os visite, ó Deus, ali, aparando todas as arestas, ó Deus, e que eles possam experimentar o cuidado e a direção do Senhor, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, nos dê um bom restante de domingo, debaixo da sua graça e do seu cuidado. Que a misericórdia, a graça, a paz e o amor sejam multiplicados na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Com oração silenciosa encerramos nossa escola bíblica. Um bom domingo para você, debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus.